Irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos lá para a nossa lição de número 11, para 15 de dezembro de 2024, né? Tema da nossa lição, a promessa de provisão. Então, aqui, no caso, o tema dessa revista, dentre tantos que nós temos, dentre tantos que existem nas Escrituras, a promessa de provisão. Provisão para nossas vidas, provisão em todas as áreas aí. Sabemos que o ser humano, ele tem diversas necessidades, né? Tem diversas necessidades. Então, essa provisão que aqui no caso está se tratando, essa lição vai ser bastante importante, porque vai mostrar que não é só essa provisão, né, na área financeira, a provisão de Deus em relação às nossas vidas, ela é abrangente, né? Nós somos, como nós até já lemos aqui no texto bíblico, o ser humano, ele é feito de... é um ser tricotomista. O que é isso? É um ser que é composto de três partes, né? Corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. Isso significa que o ser humano, ele tem necessidade nessas três esferas, né? No corpo, na alma e no espírito. Então, a promessa de Deus abrange, no caso, a provisão nessas três fases, nessas três esferas, melhor dizendo, que completa o ser humano, corpo, alma e espírito, ok? Então eu tenho necessidade no corpo, aí, né, o corpo tem necessidade, aí vai tratar das necessidades físicas, no caso, né? Eu não estou falando das necessidades fisiológicas, sexuais, etc e tal, né? Mas eu estou falando... Estava falando aqui das necessidades, no caso, obviamente, de vestimento, no caso do corpo, necessidade de vestimento, necessidade de alimentação. E se você, no campo da alma, nós aprendemos também, já deve ter uns 3 anos quanto a isso, o que significa alma, no caso, na EBD. O que é a alma? A alma é o centro da vida. A alma, o coração é o centro da vida. Certo? A alma é o centro das emoções, do intelecto. Então, nós temos necessidades emocionais, necessidades sentimentais. E sim, muitas vezes, obviamente, Deus, ele supre essas necessidades, né? Às vezes nós estamos passando por momentos, por exemplo, emocionais, difíceis por diversos fatos, né? Uma decepção amorosa, uma decepção sentimental, uma angústia na nossa alma, etc e tal, e nós oramos a Deus, pessoas oram por nós, ou Deus simplesmente intervém, né, na nossa vida, na nossa alma. E eu, por exemplo, vou dar um exemplo simples, ok? Certa vez eu fui agredido por um rapaz, que eu pedi para ele baixar o som dele estava muito alto, estava me incomodando, não estava conseguindo dormir direito. E quando eu pedi para ele baixar o som, poucos tempo depois, ele aguardou 2 minutos, eu voltei para minha casa, 2 minutos depois ele bateu na minha porta. E quando eu abri a porta, ele deu um soco, né, no meu rosto. Naquele momento eu não senti nenhuma raiva daquele rapaz. Eu senti pena daquele rapaz. Eu não senti, sabe, nenhum desejo de revidade. Então eu percebi que isso não era natural meu, que foi o próprio Deus atuando na sede das minhas emoções, na minha alma, ok? Na minha alma. E aconteceu o reverso. Se o inimigo usou ele, né, para me dar um soco na cara, para eu revidar, né, e sair na pancada com ele, aconteceu uma besteira ali, né, uma besteira não, aconteceu algo trágico entre nós dois, o efeito foi o contrário, porque Deus agiu na minha alma. E eu senti amor por aquele rapaz, eu senti pena por aquele rapaz. Eu não tive nenhum pingo de vontade de sair na pancada com aquele rapaz. Muito pelo contrário, não senti raiva nenhuma dele. Por quê? 2 vezes, gente, que isso aconteceu comigo. Deus trabalha na sede das nossas emoções. É Deus. Outra vez também teve um certo rapaz que ele, na época ele tinha quase a idade, eu era jovem ainda, tinha quase a idade de ser meu pai. Então ele estava num bar e eu passei pelo bar, ele estava conversando lá, bebendo com algumas pessoas lá. E daí ele falou comigo. E eu passei direto. E aí
eu nunca fui, mesmo jovem, nunca fui de bebida, nunca fui nada disso e tal. E aí, ele foi na minha casa. Quando eu abri a porta, ele me deu um tapa, mas o tapa mesmo, ele era fortinho, meio gordinho. Então foi um tapa pesado no rosto. Outra vez, não senti um pingo de raiva desse rapaz. Eu não sou melhor do que ninguém, muito pelo contrário, eu me irrito, me aborreço. Isso aí certamente, de uma forma natural, me tiraria do sério. Eu ficaria indignado. Outra vez eu amei aquele rapaz, aquele senhor, aquela pessoa que tinha na época a idade de ser meu pai, né? Então isso aí é o que foi algo sobrenatural de Deus. Foi o sobrenatural de Deus agindo no centro, né, das minhas emoções, agindo na minha alma. Então essa é um exemplo de provisão divina. Ah, mas como assim? Deus entrou ali com providência. Provisão é também sinônimo de providência. Para quê? Para que eu não entrasse em atrito com aquela pessoa, não revidasse uma investida que foi de Satanás, do espírito maligno usando aquela pessoa, evitando uma série de tragédias que poderia ser por parte de ambos. Então, esse é um exemplo, tem várias formas, né? Às vezes a pessoa, por exemplo, quando a minha esposa falou que ela não ia poder gerar filhos, né? O mioma estava grande e tal. Eu não falei nada para ela, óbvio mesmo, mas eu senti um grande impacto dentro do meu coração. Foi algo muito ruim mesmo, muito ruim. Tipo, uma angústia, foi algo terrível. E aí eu comecei aí depois eu fiquei com aquele negócio dentro do meu coração, sabe? Foi um choque para mim, né? Saber que eu não ia ter filhos. Então aí eu me sentei, eu me ajoelhei depois no sofá, me ajoelhei, orei a Deus, orei mesmo de verdade. E disse, Senhor, tira isso dentro do meu coração, tira. E Deus entrou com providência ali, tirou aquilo dentro do meu coração, me deu satisfação para que eu pudesse, no caso, como se diz, aceitar, né? Então, assim, hoje eu vivo tranquilo, sem saber que eu vou ter filho, na paz, tudo direitinho, sem problema nenhum. Mas porque Deus entrou com providência na minha vida. Isso doeu demais meu coração naquela hora. Sabia que a minha esposa não ia ter filho. Mas, quando eu orei a Deus, Ele entrou com ação na minha vida, aquilo ali, aquela angústia, aquela situação, ela foi embora. Então isso é o quê? Isto é certamente, com certeza, provisão de Deus. Aonde? No centro das emoções, a nossa alma. E graças a Deus estou em paz, tá? Então, no caso, já falei da questão da necessidade do corpo, necessidade da alma, né? Mostrando aqui a importância, no caso, do tema dessa revista, né? Do tema dessa lição, né? A promessa de provisão. Isso aqui de fato é muito importante, porque Deus, irmãos, Ele age. Deus realmente Ele age. Deus realmente é o Deus da provisão. No nosso corpo, nas nossas necessidades. Gente, no nosso corpo, quantos problemas nós temos? Problemas, muitas vezes ocorrem, problemas de saúde, problemas de Deus agindo também no nosso corpo. E agora nós temos, então, somos seres tricotomistas, não esqueça isso. Corpo, alma e espírito. Falei do corpo, falei da alma e agora o espírito. Nós temos o espírito. Nós não somos, os animais não têm, gente, espírito. O animal, ele tem, no caso, não estou desmerecendo o animal, tá? Antes que alguém, não estou desmerecendo, estou fazendo algo que é teológico, que é bíblico, que é teologia, ok? Então, o animal, o ser humano, ele é tricotomista, o animal não é. Porque o animal, ele tem corpo físico e ele tem alma, mas ele não tem como certas emoções. O que, gente? Alma aqui na Bíblia não é um ser sobrenatural, ok? Você precisa tirar isso, porque no meio secular, a gente tem alma como se fosse, a alma como se fosse, não, a alma no meio secular é um espírito, ok? Há um ser vivente, um ser espiritual. Só que na Bíblia não, ok? Na Bíblia, a alma não é um ser vivo. O ser humano não tem como ter alma e ter espírito.
Ou melhor, eu estou falando como seres vivos. Não tem como ter dois seres vivos, ok? Dentro dele. Então, o ser humano, ele tem no caso, o ser humano, ele tem um corpo, que é o físico, ele tem a alma, que é a sede das emoções, fica aqui, a alma, e ele tem o espírito, ok? Ele tem o espírito. Aí, porque Deus, a palavra de Deus fala que quando Deus fez o homem, ele soprou, né, o fôlego de vida, e o homem se tornou alma vivente. O ser humano, assim como diz a semelhança de Deus, ele também tem um espírito dentro dele. Então a parte que compete a essa parte, esse espírito que há dentro de nós, somos espírito também, tem necessidades espirituais. E a maior necessidade espiritual que nós temos é estar conectado com Deus. É essa ligação com Deus. E essa necessidade, Deus, ele supre. Então, nós temos aí necessidade espiritual e também necessidade da alma e necessidade do espírito, ok? Então, é o Deus da provisão, sintetizando aí essa gama de necessidades, que você vai dar uma aula, que você está falando sobre provisão. É importante que esse texto aqui, esse tema aqui, sobre provisão, ele vai tratar desse aspecto, dessas três esferas, em que dentro dessas esferas há também as suas necessidades, ok? Texto. A verdade prática diz: as promessas de Deus são infalíveis, porque Deus e a sua palavra sempre cumpre o propósito. Então, as palavras de Deus, no caso, eu resumo aqui, são infalíveis. Ou seja, o que significa infalíveis? Ou melhor, Deus, Supremo, Pai Eterno, okay? Deus, e a sua palavra, as Escrituras, são infalíveis. O que significa isso? Deus nunca falha. Infalível significa que nunca falha. Impossível falhar. Infalível. Já imaginou Deus falhar em alguma coisa? Não tem como. Nós, seres humanos, pastores, irmãos, irmãs, líderes, meio secular, meio evangélico, católico, seja lá o que for, falham em suas promessas, falha em várias áreas da sua vida, falha na relação com os seres humanos, falha na relação entre os cônjuges, falham naquilo que promete, nas suas promessas, mas Deus nunca falha. Deus, ele é infalível. Existia até nos dogmas da Igreja Católica um desses assim bem questionáveis era a infalibilidade papal. O Papa era infalível, mas o Papa é ser humano. Como que ele não vai ser falível? Então, negativo. O Papa era o único ser humano na face da Terra que se dizia infalível. No entanto, o único que nunca falha é o Deus Todo-Poderoso. A gente vê tantos erros, né, que o papado cometeu durante a história, erros crassos, erros assim escancarados, erros que contradizem as próprias escrituras. Deus, ele não vai contradizer a própria escritura. Deus, ele é infalível e a Bíblia Sagrada também. Os dois, né? A Bíblia Sagrada é um instrumento poderoso de Deus, é a própria voz de Deus falando com a humanidade. Então, se é a própria voz de Deus falando com a humanidade, ela não vai falhar. A Bíblia não vai falar, não vai falhar. O que ela prometeu, o que está escrito, vai se cumprir. No Antigo Testamento você vê, um exemplo. Deus, ele sempre anunciando, desde lá de Gênesis, uma maravilhosa promessa. Um presente que daria para o mundo. Demorou séculos e séculos e séculos e séculos. Porque existe o Kairos.
Kairos. O homem vive no tempo crono. Crono é o tempo humano, 24 horas, minutos e segundos, e milésimos de segundos. O tempo de Deus é o Kairos. Kairos significa o tempo de Deus, que está para além do nosso tempo humano, que diz respeito às nossas necessidades. Então, Deus, existe o Kairos de Deus. Então, o tempo vai acontecer, ou melhor, as promessas de Deus vai acontecer no Kairos, não é no Cronos. Ou melhor, não é no tempo dos homens, é no tempo de Deus. Agora, Deus estava desde o Antigo Testamento prometendo que enviaria um Salvador, que enviaria um ungido, que enviaria o Salvador do mundo, desde Gênesis. E isso veio se cumprir através do Senhor Jesus. Obviamente que o Senhor Jesus, o Salvador do planeta, do mundo, do universo, o Senhor Jesus, nosso Salvador, ele foi a maior promessa que Deus fez. A maior promessa. E a promessa tipo, que mais trouxe impacto, e obviamente de nível mundial, mudou completamente a humanidade. A promessa cumprida, né? que Deus prometeu, que foi a promessa do Messias. Okay? Foi a promessa do Messias. Então, outro fato importante foi sobre, no caso, a promessa do Espírito Santo. Né? Deus prometeu, no caso, desde o Antigo Testamento, a vinda do Senhor Jesus, prometeu que um Salvador queria alcançar as nações. Você vê desde lá de Gênesis 3,15, você vê lá Deuteronômio 18, você vê lá, no caso, Isaías 61, você vê vários, né, profetas maiores, profetas menores, profetizando sobre a vinda de Cristo. Aí você vê também a promessa de Deus, no caso, da vinda do Espírito Santo de Deus, né, de que as pessoas elas iam ser abençoadas, que Deus ia derramar o seu Espírito Santo sobre as pessoas, né? Que as pessoas iam ter, pessoas simples como você, estrangeiros de todas as nações, não só os israelitas, iria receber o Espírito Santo de Deus. E isso veio se cumprir no Novo Testamento, capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Então, há uma promessa desde o Antigo Testamento sobre a efusão do Espírito Santo, sobre o derramamento do Espírito Santo. E essa promessa é uma promessa maravilhosa, gente. Deus prometeu Jesus e ainda Deus prometeu que nós seremos casa, seremos templo do Espírito Santo. Aí, olha o que está escrito aqui, a promessa do Espírito Santo, que diz, Joel capítulo 2, versículo 28, e há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos mancebos terão visões. E também sobre vós, sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu Espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. E o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. Então essa é a promessa de Deus. E há de ser que depois daqueles dias derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão.
os vossos velhos terão sonhos, e os vossos mancebos terão visões. Essa é a promessa de Deus. E aí a gente podia falar de várias, né? Várias destacar várias situações aqui, coisas que são importantes nesse versículo, né? Questão dos jovens, olha que coisa linda. Melhor, dos velhos, que coisa maravilhosa. Deus está falando aos velhos, os vossos velhos terão sonhos. É bonito demais ver pessoas que passam anos e anos na igreja, se tornam idosos e são dedicados à obra do Senhor. Amam a obra do Senhor como nos tempos da velhice. Ou melhor, como nos tempos da sua juventude. São pessoas preocupadas, pessoas dedicadas, pessoas que a chama nunca acaba. E aqui diz o texto sagrado, são para essas pessoas, os vossos velhos terão sonhos. E aí está falando, obviamente, que é o mover do Espírito Santo na vida dessas pessoas. É dons, é poderes. Deus usa quem Ele quer, no modo que Ele quer. Os velhos, muitas vezes, eles estão... né? Promessa para os velhos, gente. Promessa para os idosos. Promessa para os jovens, para todos. A Bíblia Sagrada não discrimina ninguém. Nós, infelizmente, é que assim fazemos. Mas aqui está falando, os velhos terão sonhos. Ou seja, gente, nós somos uma carcaça, nós somos alma, nós somos espírito. Deus, Ele pode usar, e Ele nos usa, sabe? Independentemente da nossa idade, vamos nos colocar como todos servos do Senhor. Todos nós temos a nossa utilidade. No momento que você parar de sonhar, no momento que suas forças estiverem acabando, no momento em que você, a angústia, a tristeza, seja lá, algo vier sobre a sua vida de uma forma negativa, opa, aquele desânimo na obra do Senhor, aí você vai para essa passagem aqui, ó. Os vossos velhos terão sonhos. Alguém desanimado? Alguém parou de sonhar? Alguém parou com aquela chama que havia dentro dela, deixou se apagar? Está aqui, ó. Não deixe. Passa dias, passa meses, sei lá, o tempo passa. Mas essa chama aqui, ó, no coração, essa chama não deve se apagar. O poder de Deus pode estar em cada um de nós, independente de sermos jovens. A promessa de Deus são para todos, gente. E aí vai falar interessante isso aqui no versículo 29, diz: e também sobre os servos e sobre as servas. Olha só que coisa maravilhosa. Aqui, servos e servas, está falando de que homens e mulheres. Não é só homem. Não é, no Espírito de Deus não vem só sobre o homem. Eu estou falando sobre os servos e sobre as servas. Tanto homem quanto mulher. Ok? Isso aqui é muito importante. Gente, você não tem dimensão da importância desse versículo. Isso aqui é um marco. Isso aqui é esclarecedor. Porque nós sabemos que existe muito machismo até o dia de hoje dentro da igreja. No período de faculdade eu fiz meu TCC com o título Violência Doméstica em Lares Cristãos.
E eu estudei muito essa questão do machismo, né? Da questão entre o homem e a mulher, da famosa do patriarcado. E aí nós sabemos, e estudei também a questão da superioridade branca e da superioridade masculina. No caso, pessoas, né, os europeus se achavam os brancos superiores em pensamento, em discernimento, em inteligência, em criação, em relação a todos os outros humanos. Também o homem se achando superior, principalmente o homem europeu, a todos os outros homens e também superior às mulheres. E essa questão da superioridade masculina não são em todas as civilizações, mas na maioria das civilizações. E a questão disso é preocupante, por quê? Porque quando o homem ele se coloca na questão superior, ele está colocando a mulher não ao lado, mas como inferior a ele. Eu, particularmente, não acho o homem superior à mulher, mesmo porque, estudando muito a história, analisando muito a sociedade, eu percebi que o homem tem trago, ele não pode se crer que ele está com 90% das desgraças, dos malefícios, da destruição desse planeta é ocasionado pelos homens. Extinção de animais, através de caça predatória e poluição, tudo isso aí é causado, a maioria, pelos homens. Então os homens se acham superior em tudo, eu não vejo isso, essa superioridade. Para que superioridade é essa? Para destruir o planeta, para ficar botando crime, tráfico, drogas na sociedade. Que superioridade é essa? Essa não é o papel do homem. Deus não trouxe o homem para fazer essas coisas. Então eu não vejo o homem como ser superior, até mesmo por causa de todos os males. Porque não é biblicamente, porque o homem ele trouxe muitos males à sociedade. Você pode ver que a maioria dos traficantes, né, dos bandidos, dos criminosos, e eu fiz o TCC, e de acordo com dados do IBGE, mais ou quase 95% dos presidiários são homens. Então, eu não vejo superioridade nisso. Sinceramente, não vejo. Não vejo, né? Então, o homem não é superior à mulher. Nós vemos aqui, ó, os vossos, aqui está escrito, versículo número 29, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. Tem mulheres aí maravilhosas, irmãs aí dedicadas, maravilhosas que eu digo, maravilhosas no bom sentido, né? Pessoas de fé, pessoas de oração, pessoas dedicadas, pessoas que buscam, pessoas que são sérias, pessoas que trabalham muito mais do que muitos homens. Então nós temos visto muitas mulheres que desempenham um papel ungidas por Deus, que desempenham um papel maravilhoso aí nesse planeta, apesar de, em muitos casos, não receber o valor, né, que merecem receber, ok? Então, outra coisa, sobre os servos e sobre as servas, significa o que também? Servos significava, no seu original aqui, no caso, é escravo. Aí é muito maravilhoso a forma como Deus escreve, né? Como Deus fala através dos profetas. Porque aí está falando, né, quebrar esse paradigma entre homem e mulher, ou para todos aqui um só, usaria tanto um quanto o outro. Outro fato, servos e servas está falando de escravos. Está falando de escravos, está falando de, no caso aqui de Israel, estrangeiros. Estrangeiros, não só
os israelitas seriam usados, mas também estrangeiros. Porque quem era a maioria dos escravos na terra de Israel? Estrangeiros, ok? Claro que existiam os escravos, pessoas que eram servas das outras por causa de dívida, etc e tal, pagava tinha um ano, né? Um ano que a pessoa tinha que servir, se ficasse devendo, não tivesse como pagar, ia servir ao seu credor cerca de 7 anos, ok? Tá, melhor, 6 anos, no 7º ano a pessoa era livre. Mas aqui está falando justamente isso. Outra coisa, servos, está falando de quê? Poder de aquisição. Deus está falando, independentemente do poder aquisitivo, do status social, eu derramarei o meu espírito. Isso aqui dá uma bela mensagem, né? Que coisa maravilhosa. Um texto que sempre chamou muito minha atenção, João 2:28. Esse contexto aí que nós devaríamos aí muito tempo. Vamos lá para a nossa introdução. A introdução diz: nessa lição estudaremos a promessa de provisão para o crente em suas necessidades. Sabemos que a Bíblia revela que o ser humano é composto de corpo, alma e espírito. Por isso podemos afirmar que ele tem necessidades físicas, emocionais e espirituais. À luz de Mateus 6, percebemos a importância que o nosso Senhor dá a todas as esferas da natureza humana. Por isso, nesta lição, estudaremos acerca das instruções como promessas que o Senhor dá a respeito das inquietações e preocupações da vida. Então, quais são as suas preocupações? Essa lição ela vai tratar justamente sobre isso, sobre as questões que muitas vezes que são as questões básicas, que traz inquietações, no caso, na vida do ser humano, né? Na verdade, nós vemos aqui, logo no primeiro parágrafo, que a intenção vai demonstrar que o ser humano, como eu até já falei, ele tem as suas, ele é um ser tricotomista, e ele tem, no caso, corpo, alma e espírito, e dentro dessas, a própria Bíblia, mostrando aqui que a própria Bíblia reconhece, ou melhor, ela enfatiza, ela que descreve, né? Isso não foi uma ideia humana, que nós temos corpo, alma e espírito. Então isso aqui é bíblico, né? Ou seja, é inquestionável. Se está na Bíblia, é a verdade, é o certo. Então, dentro, no caso, dessas esferas da composição humana, corpo, alma e espírito, nós temos as nossas necessidades. Então, é isso que vai tratar, no caso, essa lição. À luz de qual texto bíblico? À luz do capítulo 6 de Mateus, ok? Mateus capítulo 6 é onde Jesus Cristo ele vai tratar justamente disso, né, das necessidades humanas. O próprio Senhor Jesus ali no Sermão do Monte, ele vai, no caso, ele está no Sermão do Monte, ele está ali trazendo um sermão para milhares de pessoas ali, todas aquelas, e Deus, o próprio Jesus Cristo ali, está falando de algo que eles poderiam, como era o que eles precisavam ouvir, né? Estavam ali pessoas que têm alma, seres humanos, corpo, alma, espírito, e sabendo que essas pessoas, elas têm essas necessidades, de ambos, né? Todos esses lados, essas esferas, e que muitas dessas necessidades levam essas pessoas a ter ansiedade. E quando se fala em ansiedade, está falando sobre o quê? Isso aqui é importante. Sobre um sofrimento prévio. Ansiedade de respeito a um sofrimento antecipado. Há um sofrimento que deve ser evitado, ok? Nós somos templo do Espírito Santo. Deus não quer ver esse templo sofrer. Não, Deus não quer ver com sofrimento. Deus não quer ver com ansiedade. Ou qualquer sentimento ruim, pelo contrário. Ansiedade. Ansiedade é preocupação antecipada por uma necessidade futura ou necessidade presente. Isso traz ansiedade. Então, no próprio capítulo 6, como que essa questão é antiga? Como que essa questão de ansiedade é uma questão antiga? Você vê que Jesus ali, há 2000 anos atrás, tratou dessa questão da ansiedade. Hoje, eu já li inúmeras matérias, jornais online, de que a própria Organização Mundial de Saúde vai tratar da ansiedade. É tratada como um transtorno. Traz um transtorno, traz sofrimento. A própria Organização Mundial de Saúde. Procura, estuda e você vai ver. Então, aqui a ansiedade vai ser tratada por Jesus, porque é algo que deve ser tratado. Pessoas com ansiedade. Pessoas com preocupações antecipadas. Isso aí diz respeito, gente, a muitas situações. Porque a ansiedade, além dela trazer prejuízo para a sua alma, para o seu corpo, para o seu espírito, muitas vezes prejuízo para a sua relação com Deus. Então, por isso, e diz respeito também a ansiedade, muitas vezes, diz respeito também à nossa fé, né? Pessoa ansiosa, pessoa preocupada, muitas vezes é sinônimo de uma fé que, no caso, foi abalada, ok? Então, nós precisamos... Vamos lá, então, para o tópico 1, ok? Tópico 1 agora.
Tópico 1, a provisão de necessidades básicas. Então, aqui ele vai tratar essa questão da necessidade, da provisão, né, da promessa de Deus em relação à provisão das necessidades básicas. Tá? Então, não fica ansioso. Deus provê o alimento diário e Deus provê a vestimenta. No caso, é necessidade, né? Comer, um alimento diário e as vestimentas. Não fiqueis ansioso. O subtópico 1 diz, não fiquem ansiosos. Então, ele vai citar aqui, o autor da revista, ele vai citar o texto, no caso do capítulo 6, no versículo 21, é onde Deus vai dizer, por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto o vosso corpo. Ou seja, nem quanto ao que comer, nem quanto ao que beber, nem preocupado com o vosso corpo, com o que haveis de vestir. Está se tratando aqui na casa da ansiedade. Não fiqueis preocupados, não fiquem ansiosos. Deus não quer, um fato aqui, ó. Não, quando Deus diz não, é não em ponto final. Não fiques ansiosos. Deus, como eu já falei, não quer um coração ansioso, não quer você preocupado. Deus quer que você descanse nele. Aí você fala, gente, mas não, isso é muito difícil. Você vai ver, no caso, Silas e Paulo na prisão, Atos dos Apóstolos, Silas e Paulo na prisão. Eles ali haviam sido, né? Estavam sofrendo, estavam presos com cadeias. Eles ali, diz o texto sagrado, que ele orava, né? Silas orava na prisão. Um dos momentos mais difíceis da vida dele, poderia estar lá, quantas pessoas estariam chorando, quantas pessoas estariam botando Deus contra a parede. E o texto fala que o Paulo e Silas, eles estavam orando a Deus na prisão. Então, eles estavam, assim, tipo, cara, eles poderiam estar ansiosos, poderiam estar preocupados, poderiam estar, né, pecerosos, olha o que vai acontecer conosco, nós vamos ser mortos, isso, aquilo, não. Eles oravam e cantavam. Então, isso é uma questão de um estado espiritual, não é só também, tipo, você chegar e dizer, Deus não quer que eu fique ansioso em ponto final. E eu não vou ficar porque Deus não quer que eu fique. Isso não vai acontecer, obviamente. O que você deve fazer, eu acredito, é você orar ao Senhor. Qual é a sua preocupação? O que está afligindo a sua mente? Preocupação aí por conta da alimentação, por conta do desemprego, por conta da falta de vestimenta, por conta disso. Gente, tudo que nós temos que colocar Deus em primeiro lugar. Orar, interceder, clamar, pedir a Deus para tirar essa ansiedade do nosso coração. Essa é, sabe, orar, fazer a nossa parte, tá, gente? Tem pessoas que não querem, fica ansiosa, quer as coisas, quer ter uma... Deus não vai também te entregar, tá ok? Né? Porque aqui foi usado o texto capítulo 6 de Mateus, onde o Senhor Jesus Cristo ele traz uma série de argumentos para que as pessoas não fiquem ansiosas. Olha, Deus, como é que ele veste os lírios do campo? Nem Salomão se vestiu igual os lírios do campo. Deus alimenta os passarinhos e etc e tal. É uma filosofia bastante bonita e bastante, obviamente, séria, correta, mas você tem que fazer a sua parte. Você tem que fazer a sua parte. Você tem que ir atrás, você tem que ir, melhor, ir na frente. Ir na frente, andar sempre na frente. O que é andar sempre na frente? É você andar sempre se precavendo, é você andar se preparando para o futuro, se preparando para as oportunidades, se preparando para ir criando novas oportunidades. Então nós temos que fazer isso. Eu sempre fui um jovem, desde a minha juventude, que eu aproveito todas as oportunidades. Principalmente eu que não nasci no berço de ouro, que não nasci numa família nobre, muito pelo contrário. Então, tem muitas pessoas que nascem na minha condição e, tipo, ficam voando. Tenho inúmeros, milhões de pessoas assim. Na minha condição difícil que eu nasci, tá? Mas eu, na minha condição difícil, eu aproveitava todas as oportunidades. Trabalhei em capotaria e aprendi a profissão de capoteiro. Eu conheço pessoas pobres que trabalham 10 anos como ajudante de predeiro e não se tornou um predeiro. Eu, com um ano de trabalhando ali, numa capotaria, isso eu era menor de idade ainda, eu aprendi a profissão de capotaria. Eu me preparei, minha habilitação é habilitação D, eu tirei minha habilitação D, me formei como mergulhador profissional, me formei como assistente social, sou cortador, fiz emergências médicas, guindasteiro, enfim, tem uma série de cursos, né, que eu tenho. Tudo isso aí diz respeito ao quê? Ao preparo, tudo isso aí é o preparo. Então, nós temos que estar preparados para todas as coisas, tá? Então, isso não vai cair do céu, você tem que fazer a sua parte também. Eu acho importante o professor, ele destacar isso aqui, ok? Que tem muitas pessoas
que usam os textos bíblicos para descansar. Simplesmente são pessoas preguiçosas. Claro que existem inúmeras pessoas que são trabalhadoras dentro da igreja, pessoas que fazem, que correm, vai atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos, pessoas que batalham mesmo, que são trabalhadoras, como eu também conheço pessoas que são despreparadas, né? Pessoas que não se preparam, pessoas que não querem, no caso assim, que não evoluem, porque realmente são pessoas que são paradas, são pessoas que não têm atitude, que não têm ação, ok? Vamos lá. Subtópico 3 fala da provisão de vestimenta. Da mesma forma, nos versículos 28 e 30, o Senhor Jesus faz uma referência aos lírios do campo, que não compram, nem produzem suas roupas, mas o Pai Celestial as veste de maneira bela. Então, quando você lê esse texto, se você quiser, isso aqui é bem legal, porque está explicando, no caso, Jesus Cristo falou, no caso, né, dos passarinhos, como Deus alimenta os passarinhos, né? Está falando da necessidade de alimento comparado à necessidade... Os animais têm necessidade, né? Necessidade de alimentação. Os animais, todos os animais têm. O ser humano também tem. E Deus alimenta esses animais, é isso? E aqui no caso, para falar de vestimenta, no caso, o ser humano tem essa necessidade de vestimentas. No caso aqui, Deus usou o que? No caso, como referência, os lírios do campo. Né? Os lírios do campo, que não compram tecido, no caso, não compram tecido, que não compram roupa, nem produz roupa nenhuma, mas o Pai Celestial os veste de maneira bela. Então, isso aqui é bem importante para que você possa entender as expressões bíblicas. Né? Então, quando Deus está falando, né, como Deus veste os lírios do campo, eles são lindos, são maravilhosos, e eles não precisam comprar nada. Assim também, o ser humano, eles precisam de investimento. E Deus está comparando. A roupa deles, no caso, né? Como eles são lindos, a beleza exterior, como é que eles são maravilhosos, os lírios do campo. Aqui está falando que o próprio Pai Celestial veste de maneira bela. Em relação ao ser humano, Deus interage de uma maneira muito pessoal com ele, de modo também a lhe prover as vestimentas. A respeito dessas necessidades básicas humanas, devemos aprender a confiar em Deus e não deixar-nos dominar pela ansiedade. Aí eu me lembrei agora, a expressão de Deus me fez me lembrar do povo de Israel. O povo de Israel, acredito que é um bom exemplo para isso aqui. O povo de Israel, Deus tirou o povo de Israel da terra, né, do Egito, tá, por meio de Moisés. Imagina você agora, gente, tirou mais de 1 milhão de pessoas lá, né, do Egito. Lá eles plantavam, eles colhiam, e agora no deserto. Olha só para onde Deus levou o seu povo, gente, para o deserto, onde não tem onde plantar e nem tem aonde colher. Olha só onde Deus levou. Não tem onde plantar, não tem como plantar, que no deserto é sol. No caso, eles não tinham como fabricar roupas. E aí? E eles ficaram durante 40 anos no deserto. 40 anos no deserto. E Deus no deserto, o que Deus fez? Proveu para eles. Tanto as roupas, quanto os alimentos. Ou tanto os alimentos quanto as roupas. É assim que Deus faz, é assim que Deus fez. Okay? Na vida, eu acredito que esse daí seja o maior exemplo, tá? Dentro dessa questão. Ok? Então, subtópico 3, a provisão de vestimenta. Da mesma forma, no versículo 28, na casa que já foi, subtópico 3, ou melhor, tópico 3, a provisão das necessidades emocionais. Interessante é que aqui vai dizer que nós, seres humanos, nós somos seres integrais. Ok? Somos seres integrais. Então, Deus revela sobre o nosso corpo, sobre a nossa alma, e das necessidades físicas e das necessidades da alma. Ou seja, nós somos seres inteiros. Aqui ele desenvolve dessa forma. Sendo que o que se passa na alma reflete no corpo. O que se passa na alma, realmente, você já viu que tem pessoas, por exemplo, aí
é de uma forma, vamos trazer isso aqui de uma forma bastante profunda. Por quê? O que você sente na alma, você reflete no corpo. Muitas vezes o quê? Na sua aparência. Às vezes você está triste, tem pessoas que estão tristes e ela não deixa transparecer isso. Mas o ser humano está triste e isso reflete no seu corpo, ok? Se o ser humano, por exemplo, também, vamos entrar somente por esse método, o que reflete na sua alma, ou seja, no campo das suas emoções. Isso vai trazer impacto também sobre a sua saúde. Todos sabem hoje, nos dias atuais, que os problemas da alma, na alma, nós vemos a origem de muitas doenças, e até câncer. Doenças de todos os tipos. É tanto que a maioria das pessoas que adquirem doença, por exemplo, alguém morreu na família, o pai ou a mãe, essa pessoa fica tão abatida, ou seja, fica com a sua alma doente. E isso aí reflete o quê? Reflete no corpo. É por isso que nós não devemos deixar a nossa alma ficar doente, porque reflete no nosso corpo e possivelmente vai trazer doenças e muitas vezes essas doenças levar essas pessoas à morte. Então aqui diz o texto que, no caso, as emoções é responsável, né, por muitas vezes muitas doenças, são chamadas doenças psicossomáticas. E o texto aqui deixa claro que nós, seres humanos, temos a responsabilidade sobre a mordomia da nossa alma. O que é mordomia? Mordomia da nossa alma é cuidar bem da nossa alma. O cuidado da nossa alma é nosso, eu que tenho que cuidar. É por isso que muitas vezes, quando eu era jovem, muitas vezes as pessoas não entendem por que eu não uso televisão. E até eu recebo algumas críticas quanto a isso. Eu não uso televisão, porque na minha casa não tem televisão. Mas eu estou protegendo a minha alma. Porque quando eu era jovem, eu vi que o sistema aqui no Brasil deixava as pessoas doentes e ia me deixar doente. Então eu preferi não ter televisão em casa. Por causa de tantas tragédias que a televisão transmite. Tanta corrupção, tanta morte, tanto crime. 90% do que se trata hoje, né, na televisão, nas reportagens brasileiras, é da realidade, né? Que nós somos um dos países mais cruéis, um dos povos mais cruéis do mundo é o Brasil, que é um dos países mais violentos do planeta. E passa muita coisa ruim, é muita coisa ruim, muita coisa ruim. Isso traz muito mal para a nossa alma, isso é horrível para a nossa alma, traz doença para a nossa alma. Então, eu não assisto televisão. Por quê? Eu estou fazendo o que com isso? Você está falando que é a mordomia da nossa alma. Eu estou cuidando da minha alma. Eu estou cuidando do meu pensamento. Eu estou cuidando do meu corpo. Eu estou cuidando da minha saúde. Ok? Então, nós temos que tomar cuidado com a nossa saúde. Vamos lá, subtópico 2, a ansiedade no mundo. Esse texto, obviamente, vai demonstrar que o mundo, ele anda em ansiedade. As pessoas são ansiosas, né? E a ansiedade é muito assim, preocupante, porque a ansiedade é um problema da alma, é uma doença. E essa ansiedade, ela certamente traz doença para a população, né? E aí, ele vai trazer aqui no caso, uma informação bastante legal, que a Organização Pan-Americana de Saúde trata do transtorno da ansiedade. E aí, o transtorno com ansiedade, com letras maiúsculas, transtorno de ansiedade. E é uma doença. Interessante, é um transtorno de ansiedade. O próprio Cristo, ele tratou dessa questão há mais de 2000 anos atrás, né? E você vê que aqui hoje, uma organização mundial, internacional, ok? Ela está tratando também sobre isso, porque ela vê, obviamente, que como essa doença, esse transtorno, afeta de uma forma negativa a saúde das pessoas. Então, a Organização Pan-Americana de Saúde, o transtorno de ansiedade, bem como outros transtornos mentais, atinge 300 milhões de pessoas no mundo. Quantos milhões de pessoas no mundo sofrem desse transtorno da ansiedade? Segundo a Organização Pan-Americana de Saúde, cerca de 300 milhões ou 300 milhões de pessoas, elas sofrem com esse
transtorno. Agora, aqui no Brasil, no caso, somos um país que nós temos um país de 200 milhões, né? Quase 10% da população brasileira sofre com esse transtorno, cerca de 18,6 milhões de pessoas, ok? Isso aqui é uma informação da própria Organização Pan-Americana de Saúde, ok? Que, segundo os seus estudos, aqui no Brasil, cerca de 200 milhões de pessoas sofrem com esse transtorno. Aí ele vai tratar, isso aqui eu achei bem legal, tá? O subtópico 3 que diz a solução para a ansiedade. Qual é a solução? Isso aí você tem que ter, né? Guardar isso aí. Qual a ansiedade? Ou melhor, qual a solução para eu parar de ter ansiedade? Qual é a solução? Como que eu vou deixar de ter ansiedade? Eu sofro com ansiedade. Ansiedade, e aí? O que eu faço para acabar com a ansiedade? Aí nós vamos ver aqui no caso os conselhos que ele que dá, né? Primeiro, capítulo 4 de Filipenses, capítulo 4, versículo 8 e 9 diz: guardar o nosso corpo e sentimento de toda a inquietação. Aí você tem que ter, ó, guarda o seu corpo, ok? Guarda o seu corpo e os seus sentimentos de qualquer inquietação. Eu dei até eu falei sobre isso aqui. Como é que eu faço para guardar a minha mente, meu coração da ansiedade e da inquietação? Outra coisa, gente, tem muitas formas que você tem que... Hoje, por exemplo, tá? O que traz ansiedade? O que traz inquietação à alma das pessoas? Dívidas. Dívidas, tá? Dívidas. Muitos cristãos fazem disso, dívidas que não podem pagar. Fazem prestação que não tem condição nenhuma de pagar. Então, é roupa, é carro, é casa, é móveis, é isso, é aquilo, que adquire e não pode pagar. Isso traz inquietação. Eu vejo assim, aqui eu tento baixar o meu padrão de vida o máximo possível. Eu estou tentando o máximo possível. Agora eu estou deixando de lado o cartão de crédito. Se você for olhar, tipo assim, os conselhos dos grandes economistas, ele vai te ensinar a nunca usar o cartão de crédito. Nunca usar. Você usar só o dinheiro. Para quê? Para você viver dentro da sua realidade. Não comprometer o seu dinheiro futuro com outras compras. Então, isso tem muita gente que está com ansiedade. É prestação de carro, é prestação de casa, come que nem um bicho. Tem muita questão que come feito um animal. Animal, gente, a alimentação é uma fonte de energia. Não é só pelo sabor que você tem que comer. Você tem que entender que a alimentação, você vai comer aquele alimento ali, as calorias que o seu corpo precisa. Ah, mas por que você está falando isso? Porque muitas pessoas estão endividadas também por causa de alimentação. Come demais. Aí quer comer carne meio-dia, comer carne à noite. Eu não janto à noite, nunca jantei à noite. Não tem necessidade do ser humano jantar à noite. E eu ainda estou acima do peso, tá? Eu tenho 1,75 m e eu peso 74 quilos. Acho que é o meu peso ideal, na verdade. E aí? Eu não janto à noite, ok? Não janto à noite. Também não como feito animal meio-dia. E tô aí, ok? Tô aí. Então não tem necessidade nenhuma. Pessoas que gastam... Eu conheci um rapaz mesmo que falou que na casa dele é um absurdo isso. É ele e mais 4 pessoas dentro de casa. Um irmão falou que por semana é R$ 800 no supermercado. Gente, pelo amor... Isso aí ele me falou tem mais ou menos uns 4, 5 anos. Não, tem mais de 10 anos isso que ele falou pra mim. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. A gente não é animal, né? Então, assim, vamos ter a nossa racionalidade, né? A alimentação é uma fonte de energia. Eu tenho que comer o quê? Para me alimentar isso, né? Para mim estourar o meu estômago, comer feito animal. Isso aí é feio demais. Até a própria Bíblia, ela condena a glutonaria. Tem muita gente que está romantizando. Ah, ele come muito. Nossa, ele come bastante. Que, olha, isso não é lindo não, gente. Isso é feio, tá? Pessoas que comem demais, exageram demais. Isso não é bonito não, tá? Isso não é de jeito nenhum. E é totalmente contrário ao que a Bíblia ensina, né? Mas sempre teve gente sempre teve pessoas assim. É tanto que o Provérbios, Salomão diz, para que o glutão coloque acho que uma faca na sua garganta, alguma coisa assim, né? Fecha a sua garganta. Assim, quer dizer, é um fato que é desde a antiguidade. Então, o que acontece? O tópico 3 vai tratar das provisões espirituais, ou seja, tratamos da necessidade da carne, tratamos da necessidade da alma, e agora, na finalização, ele vai tratar
no caso da provisão das necessidades espirituais. Quais são essas necessidades? Aí, subtópico 1, necessidade de salvação. Gente, a primeira necessidade, a grande necessidade, obviamente, é a espiritual, é a necessidade de salvação. Então, isso aí é uma necessidade que o planeta inteiro necessita, né? Seja indiano, seja africano, seja europeu, todos, brasileiros, latinos, etc., todos precisam da salvação. Eu acredito que essa necessidade espiritual diz respeito também na sua salvação, né? O nosso espírito está ligado com Deus. Né? Quando nós nos convertemos ao Evangelho, nos entregamos a Cristo, nós temos assim, voltamos à vida, né? Aí que a Bíblia é interessante isso, que a Bíblia ela considera as pessoas que não estão ligadas com Deus, que não têm um relacionamento com Deus, que não é cristã, essas pessoas é tida como mortas, espiritualmente são mortas. Por isso que certa vez um discípulo, alguém se aproximou de Jesus e falou assim: mestre, eu vou te seguir, mas antes deixa que eu vá sepultar meu pai. Jesus Cristo fala assim: deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Vem e siga-me. Então essa foi a palavra do Senhor Jesus. Então essa necessidade aqui, desde que quando o homem pecou, né? O homem já vivia lá no Éden, não tinha essa necessidade espiritual, entre aspas. Está se tratando, é o que está dizendo aqui a revista. E ele já tinha, porque ele já tinha essa comunicação direta com Deus. Quando ele perde essa comunicação direta, Adão e Eva, ele passa a ser uma pessoa carente espiritualmente, no caso de Deus. Subtópico 2, necessidades da presença e direção de Deus. Aí diz, outra necessidade espiritual de que o ser humano tem é a presença da direção de Deus na vida. A cada dia que passa, precisamos buscar a presença de Deus mediante a oração para fazer a sua vontade. A presença de Deus, ela que está citando a oração, né? Mas você tem a presença de Deus quando você está orando, quando você está escutando uma ministração, quando você está louvando. É muito bom o seu momento com Deus. Você está ali, você está orando, você tá ali cultuando a Deus, adorando a Deus, só você. Só você. Eu achei interessante Jim Swagger, que a mãe dele, né, desse pregador que já faleceu, ele, no caso, ele traz um exemplo bem legal da própria mãe, onde ele fala que a mãe dele louvava, né, ficava lá adorando a Deus em casa e, tipo, a presença de Deus era algo forte naquela casa. A mãe dele falava, né, em línguas e tal, era ali, dentro de casa, dentro da sua própria casa, buscando a presença de Deus, cultuando a Deus enquanto estava trabalhando. Então isso aí diz respeito à necessidade da alma do ser humano e essa presença de Deus, da presença de Deus na vida dela. Subtópico 3, necessidade do Espírito Santo. Você vê que eu falei da necessidade do Espírito Santo, falei da promessa do Espírito Santo que Deus tinha feito, né, que derramaria o seu Espírito sobre toda a carne, indistintamente, né, de sexo, cor, religião, status social. Deus derramaria, é o que está lá em Joel, capítulo de número 2, versículo, no caso, 28, 29 e também o versículo 30, ok? Então, a necessidade do Espírito. E ele diz, é engraçado que diz aqui, ou ele vai fazer uma citação, entre aspas, não retire de mim o teu Espírito Santo. Caso, ele citou aqui no caso, Salmo de Davi, Salmo 51, onde Davi diz, né, não retire de mim o teu Espírito Santo. E logo depois, né, daquele pecado que ele cometeu ali com Batseba, ele vai fazer essa oração. Eu falei, orar a Deus, porque ele não queria de forma nenhuma perder o Espírito Santo de Deus. Então temos essa necessidade e, obviamente, glória a Deus que nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Irmãos, que Deus abençoe a cada um de vocês. Espero que essa aula aqui possa ser de grande valia para a sua vida. Algo aí, de alguma forma, possa contribuir com o seu ministério, com a sua chamada de ensino e doutrina da palavra de Deus, que é coisa maravilhosa para nós que somos chamados para ensinar, né, para escrever, para ministrar a aula. Somos completamente dependentes do Espírito Santo de Deus. Cada vez que a gente ministra, cada vez que a gente ensina, se propõe, né, a realizar esse ensino, certamente quem ganhamos somos nós mesmos. Ganhamos em conhecimento, ganhamos em presença, ganhamos, sabe, um momento que é dedicado a fazer, né, de certa forma, contribuir para a obra do Senhor. Saiba que o seu trabalho ali na escola dominical, na sua classe, onde você ministra, não é vão. Não é vão, não. Deus, ele sabe que você faz com toda dedicação, com todo o coração.
que você se preocupe realmente com seus alunos, não só com ele, mas também vivenciar e colocar em prática a palavra do Senhor. Assim Deus abençoe. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.